outro dia um motoboy arrumou uma encrenca com um cara no trânsito, aí ele veio falar comigo, eu tava esperando o meu Uber. Aí eu falei pra ele, irmão, não arruma confusão, deixa pra lá, você não sabe quem é o cara, não sei o que. Eu tava tentando ajudar, tentando acalmar ele, uma hora ele falou, quer saber, vai tomar no cu você também. Que isso, velho. Aí eu ri e falei, irmão, você não tá vendo que eu sou o dobro do seu tamanho? Não dá pra ver pela minha cara que eu sou lutador, que se eu te pegar eu te arrebento. Aí ele começou a catar o capacete assim, agora eu falei, agora eu vou te explicar por que eu dei conselho pra você não mexer com os outros. Aí eu levantei a camisa assim, né? Aí quando ele viu minha arma, eu falei, depois eu tô com uma 45. Se eu der um tiro no teu braço, ela arranca teu braço fora. Você morre de hemorragia antes de chegar ao SAMU, falei pra ele. Só que, calma, você tem 30 anos, né? Eu tinha perguntado pra ele a idade. Já fui bravão que nem você, já. Eu só tô te falando porque você não sabe quem tá mexendo. Eu tava quieto na minha aqui. Você veio caçar assunto comigo. Eu não te dei audiência. Você veio, bateu, encostou em mim pra eu te ouvir. Aí eu fui te falar, te dar um conselho. E você ainda foi folgado comigo. Certo? Agora, a tua sorte que eu tô num dia tranquilo, meu Uber chegou, eu vou embora, só que veja, aí eu tava saindo, eu vi o segurança do cartório, que eu tava saindo do cartório, falando, vai, seu trouxa, você tinha que ter tomado uns tapas na cara pra você deixar de ser... Ver a orelha do cara já era... Né? Não, tem cara que desacredita. Mais um episódio inédito para vocês. Eu, Rogério Cascales e o Wagner Rodrigues estamos trazendo um convidado de peso e já vou falar para vocês toda a carreira desse nosso convidado. Antes disso, só vou falar para vocês um pouquinho do nosso patrocínio, né, que é a Creators House, é a produtora que hospeda o nosso podcast e muitos outros aqui. Caso você tenha interesse em gravar o seu próprio podcast, essa é a solução para vocês, Creators House, só entrar ali no nosso link, vai estar tudo preparado para vocês. E agora voltando para a fera, Chileno Gomes. Muito obrigado pelo convite, vocês. Só queria fazer um adendo, o Wagner fez uma chamada agora há pouco, falou que eu sou formado em tecnologia e eu sou uma negação em tecnologia, cara. É nada. Eu sou formado em teologia. Não, eu sou... Deu uma aula de IA aqui no off. Só pra você ter uma ideia, cara, ano passado a minha irmã me deu uma Alexia e eu fiquei 2 dias tentando configurar e não conseguia. Aí meu filho, que na época tinha 10 anos, falou, pai, dá aqui. Aí ele chegou na TV e falou, ok, Google, vídeo para configurar a Alexia. Aí eu olhei e falei, filho, papai já fez isso. Cara, em 5 minutos ele configurou a Alexia. Eu sou velho, né, cara? Eu sou analógico ainda. Então, de tecnologia eu não manjo bulhufas. Mas de teologia a gente bate um papo bom. E você viu que foi a tecnologia que fez o erro, né? Porque eu mandei o seu currículo, né? Breve ali. E eu falei que eu tentei escrever teologia e foi tecnologia, né? Eu não fui pesquisar, né? A fundo assim. Eu falei, bom, beleza. Mas já gerou assunto, né? Mas já gerou assunto. Então fala o seu currículo pra gente aí, Cara, assim, eu tenho algumas formações, eu tenho uma história de vida bem peculiar, um pouco bem diferente, né? Eu fui criado para ser missionário, eu venho de uma família muito religiosa. Meu pai é pastor aí há cerca de 35 anos. Então eu aprendi lá em casa com 5 anos porque eu queria ler a Bíblia. Então a primeira vez que eu li a Bíblia, eu não tinha nem 10 anos. E eu repeti essa leitura aí pelo menos 6 vezes, né, durante a minha vida. Embora eu estude até hoje a Bíblia, hoje eu não acredito mais na Bíblia com a palavra de Deus, mas é uma leitura que eu gosto, eu estudo, sim. Tal, como outras religiões. Fora isso, eu tenho um tio que é doutor em filosofia, né, no Chile. Então, em casa a gente sempre teve muitos debates bem profundos, assim, sabe? Tipo, da onde viemos, para onde vamos, Deus existe, se Deus existe porque ele permite o mal, tal. Então, desde cedo eu sempre fui muito interessado nesses assuntos. Eu me formei em filosofia, eu acabei saindo da igreja com 16, 17 anos, tal. Eu me emancipei com 16 anos, aí abri minha primeira empresa, comecei a trabalhar com 13, então com 16 anos eu fui emancipado, abri minha primeira empresa. Enquanto meus amigos estavam preocupados em surfar, eu morava em Santos, estavam preocupados em surfar, em fumar maconha e tal, eu tinha 8 funcionários. Empresa do quê? E eu tinha uma corretora de seguros. Pô, legal. Inclusive, meu pai depois acabou de dormir e eu tenho até hoje, né? Agora ele tá aposentando já.
tá mais renovando só os seguros e tal, mas ele até hoje ele trabalha com isso. Eu tenho formação em filosofia, depois eu fui fazer teologia. Durante a faculdade eu fiz 18 extensões universitárias, né? Porque então na época, como eu ainda não era formado, eu não podia fazer pós, então eu fazia extensão universitária. Eu tenho 6 pós-graduações, dentre elas filosofia, dentre elas psicanálise, ciências políticas. Eu tenho algumas formações em psicanálise e tenho mestrado em psicanálise. E agora, ano que vem, né? Agora eu ganhei uma bolsa, um doutorado numa universidade americana para fazer neurociência, mas eu não sei ainda se eu vou fazer. Porque, cara, eu não tenho tempo pra nada, cara. Meu dia é todo cronometrado. Seria fora, né, o curso, né? Não, na verdade, eu consigo fazer online. Mas o problema é tempo mesmo. Tem que dedicar, Se dedicar, você precisa, pro doutorado, você precisa escrever no mínimo 20 artigos científicos e tal. Então, tipo, tudo isso... E eu não faço nada pra fazer mais ou menos. Né? Ou eu faço pra fazer bem feito, ou eu prefiro não fazer. E a verdade é que o mestrado e o doutorado é muito legal, né? Mas, como a gente estava falando agora há pouco, ele serve muito se for um sonho, né? Uma realização pessoal, ou se você vai trabalhar no mundo acadêmico, né? Hoje eu tenho 3 empresas e nenhuma delas eu uso mestrado, nenhuma das minhas faculdades, nenhuma das minhas pós, tal. Eu tenho uma empresa de segurança, tenho uma empresa de faxina, e tinha uma empresa de network para donos de grandes negócios, e agora estou abrindo com um amigo meu uma empresa de auxílio para ex-drogados. Então, quando eles saem da clínica, porque na clínica, né, às vezes a família põe na clínica, o cara fica 3, 4 meses lá, ele sai limpo, só que se ele volta e continua a ver os mesmos amigos, frequentar os mesmos lugares, a chance de reincidência é muito grande. Sai sem um norte, né? Então, a ideia é ajudar essas pessoas a mudar realmente de vida, né? É uma coisa nova, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, né? É bem legal, porque a clínica, ela vai desintoxicar, mas não dá para ficar a vida inteira o cara preso dentro da clínica. Ele precisa voltar para o convívio social. E aí, dentro do convívio social, onde ele corre o risco de reincidência. Só para você ter uma ideia... alcoólatras e cruzados é o cara que é alcoólatra e usa outras drogas. O índice de sucesso de recuperação é 3% só. 97% reincide a voltar no vício. Então é muito preocupante mesmo, muito preocupante. E acaba com a vida das pessoas, acaba com famílias, acaba com... né? Só você vê na Cracolândia, tem várias reportagens, você vê gente lá que era médico, que tinha família, que tinha carro importado, que viajava pra fora, né? Que era rico mesmo, e que a família não tem notícia há anos que o cara tá lá na Cracolândia perdido. Cara, pegando um gancho nesse assunto, você acha que o ser humano ali, a gente precisa sempre ter um objetivo, ter uma meta? Por que eu tô falando isso? Às vezes pessoas ricas que já têm de tudo e ela, talvez o prazer que ela tem, que nós temos, né, que a gente ainda tem sonhos de conquistar um carro e tal, essa pessoa busca em outras coisas, talvez acha isso na droga, porque ela estralou o dedo, ela tem muita coisa que ela já quer e tal. Você acha que o cara, quando ele atinge o topo ali, né, e aí ele busca outros prazeres e acaba achando no álcool, na droga? Existem estudos já comprovando que, óbvio que o dinheiro é muito importante para a felicidade, porque se você não tem dinheiro para os teus filhos comerem, como que você vai ser feliz? Né? Então o dinheiro ele é muito importante para você ter um certo grau de felicidade, até porque a felicidade, como vendem pra gente, essa felicidade absoluta, ela é uma impossibilidade ontológica, né? Ela é impossível você ser feliz o tempo todo, porque na verdade tem um filósofo do século XVI chamado Baruch Spinoza que ele diz que a alegria é passagem para o estado mais potente do próprio ser. Então quando eu estou feliz eu tenho mais de chileno em chileno, quando eu estou triste eu tenho menos de chileno em chileno. Quando eu estou muito feliz, que eu tenho um pico muito grande de alegria, na verdade, que eu estou muito alegre, a gente chama de felicidade. Então a gente só conhece a felicidade porque a gente conhece a tristeza. Porque o normal da vida, as chances de se entristecer são muito maiores do que de se alegrar. Por isso que quando você tem um estado tão grande de alegria, a gente chama de felicidade, e ele é tão bom. Por quê? Porque ele é raro. Ele é raro, ele é único, ele é irrepetível. Se você está aqui em cima o tempo inteiro, você não tem pico. Então não é felicidade.
Né? Você pode ter realização. Entendi. Né? Então o cara alcançou um estado que para ele tanto faz, ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser. E aí ele perde motivação. Quem vai falar sobre isso é um médico, psiquiatra e psicanalista, que ficou 2 anos preso no campo de concentração, chamado Viktor Frankl. Ele era austríaco, de origem judaica, e ele, até então, na escola da psicologia, existiam 2 grandes linhas. A linha de Freud, que dizia que a gente se movimenta por vontade de prazer, vontade de libido, né? Libido para Freud é prazer, é muito mais do que o sexual. É que o sexual é o mais forte, mas as pessoas às vezes acham que Freud só fala de sexo, mas não, libido para ele é prazer. Só que realmente para ele o sexo é muito forte, ele foi o primeiro a falar de sexualidade em crianças e tal. E então tinha a escola de Freud, que dizia que a gente se movimenta por vontade de prazer, e a escola de Robert Adler, que dizia que a gente se movimenta por vontade de poder, de querer dominar o outro. Quando o Viktor Frankl vai preso e ele termina em Auschwitz, ele percebe que a vontade de libido de Freud desaparece, mas a vontade de poder de Adler também desaparece entre os prisioneiros. Eles não têm desejo, eles ficam apáticos, mas eles tentam se ajudar. E aí ele percebe que os que tinham uma capacidade mental melhor, os que conseguiam se manter mais firmes, mais sãos, né? Os que não se suicidavam porque tinham um alto índice de suicídio, que eles chamavam de hipofil, eles iam na cerca elétrica e pegavam com as 2 mãos, eram os que tinham um propósito na vida, do grego logos. Então ele desenvolve toda uma linha da terapia chamada logoterapia, que é um sentido na vida. Então ele tem uma frase famosa que ele diz assim: encontrei o sentido da minha vida ajudando outros a encontrar sentido na vida deles. E toda a logoterapia é baseada numa frase de Nietzsche, que eu tenho inclusive Nietzsche tatuado aqui nesse braço, e Nietzsche diz o seguinte: quando você tem um porquê, você é capaz de suportar quase qualquer como. Né? E quem tem filho vai entender muito mais, né? Quem já passou dificuldade, tal, você faria muito pelos seus filhos, né? Faria quase qualquer coisa pelos seus filhos, coisa que de repente você não faria se fosse só você. Entende? Sim. E aí tem uma logoterapeuta inglesa chamada Elizabeth Luca, e ela tem uma frase sensacional, que ela diz assim: na pobreza existe risco para o biológico, porque você tem escassez de oportunidade e você tem abundância de necessidade, ou seja, você precisa de muita coisa na pobreza e você tem pouquíssimas oportunidades. Já na riqueza, que é o que a gente estava falando, você está falando de um cara rico que conseguiu tudo, sim, você tem risco para o psicológico. Por quê? Porque você tem abundância de oportunidades e escassez de necessidades. Entende? Então você vê aquele filhinho riquinho que o pai dá de tudo e o moleque não quer saber de nada, começa uma faculdade, começa uma faculdade, para. Eu lembro de um caso que um CEO de uma empresa tinha um filho e tudo que o filho queria ele fazia, e aí o filho começava e parava. Fez umas 6, 7 faculdades, nenhuma ele terminou, aí queria ser piloto de avião, aí o pai foi lá, pagou 30 mil no curso para tirar o brevet de avião, de piloto tal, não sei o que, o cara foi e parou tal. E aí ele percebeu que o melhor vendedor da empresa dele tinha a mesma idade que o filho dele. E aí ele chamou esse vendedor e falou: cara, qual que é a sua motivação? Como que você, né, é um cara tão desenrolado, faz tanta coisa, bate todas as metas, você é o melhor vendedor da empresa, de não sei quantos, tal. E, cara, eu tenho um filho da sua idade, eu não consigo fazer ele pegar gosto por nada. E aí o menino falou assim, o jovem, né, 20 e poucos anos, falou assim: olha, doutor, o senhor vai me desculpar, mas assim, eu nunca tive nem tempo para pensar. Meu pai morreu com 11 anos, eu tenho 3 irmãos mais novos e eu tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe. E eu desde cedo botei na minha cabeça que se eu quisesse alguma coisa na minha vida, eu ia ter que correr atrás, ia ter que trabalhar muito, ia ter que estudar muito, então eu não penso nisso. Eu só vou e faço o que eu tenho que fazer. Porque minha família depende disso, meus irmãos dependem disso, minha mãe depende disso e o meu futuro depende disso. Entende? Então, é isso. Por isso que você... E aí os estudos dizem que o dinheiro ele é importante para a felicidade até um certo momento. Daí em diante ele vai trazer mais complicações do que realmente alegria ou felicidade, né? Porque você começa a ficar apático. Se você
consegue tudo que você quer, você tem tudo que você quer, você não precisa se preocupar, você não tem esforço, você começa a perder o sentido na vida. E aí você entra na logoterapia de Viktor Frankl, que é diferente do que os gregos chamavam de telos, de propósito.